Pode desligar a luz. Um pouquinho só. Oi, Yara, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem? Joia, você? Tudo? Tudo certinho, graças a Deus, tudo bem por aqui, né? Hoje um pouquinho mais frio, esse Verdade, clima tá um pouco melhor, mais. casinha aqui, porque realmente hoje mudou o tempo, né? Pois é, né, Manu? Esse frio aí agora veio intenso de novo, né? Hoje não choveu tanto, mas esfriou. Eu tô com as minhas mãos geladas aqui, mas o resto tá tudo certo, tudo tranquilo. Aham. Como é que eu tô aparecendo aí? Tá bom? Será? Você tá bem? Aham. Tá, certo. Certinho, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Isso aí. Uhum. Isso, agora tá bom. Então, Manu, um prazer falar contigo, um prazer ter você assim hoje nessa live especial sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Somos signatárias aqui em Chapecó, participamos desse movimento, né? Você está há mais tempo que eu, né? Já tem assim uma bagagem maior dentro do comitê. E eu acho que esse movimento é bem bacana, a gente está trazendo aqui para as pessoas conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais do movimento. Aqui em Chapecó a gente tem um comitê que é coordenado pela Edneia, nós somos, acho que hoje, em torno de umas 40 empresas, 50 empresas. No estado a gente tem mais de 500 empresas que participam e pessoas físicas, então é bem importante a gente trazer isso, que quem quer entrar com nós aí, participar desse movimento é muito importante. É. E às vezes é bem isso que tu falou, às vezes as pessoas acham que é só para empresas, né? Para instituições, Uhum, e não, uhum. são de pessoa física, né? E é o bacana é isso, a gente tem várias pessoas que são pessoas físicas e que ajudam muito, né? Querem um planeta melhor, um local melhor e por isso se engajam, né, nesse movimento. Sim, eu estou participando desde o ano passado, né? Eu entrei em setembro como pessoa física e estou bem feliz, assim. Eu acho que sempre acreditei nesse movimento, sempre trabalhei em prol desse movimento dos objetivos, mas agora eu sou signatária. Coisa boa. Estou muito feliz, né, Manu? E receber você para fazer essa live aí, você que tem essa pegada da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, é um prazer muito grande, né? A gente te acompanha aí nas redes sociais, acompanha o teu trabalho, você já tem livros já lançados nessa temática, que na realidade a gente não tem muita coisa ainda. Então, é muito bacana. Obrigada por ter aceitado o convite, então. Agradecer, né, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. E eu tô amando as lives, a gente tem acompanhado, nem sempre todo o período ou todas, mas a maioria delas. E tem sido muito enriquecedor, né, escutar de pessoas diferentes, abordagens diferentes, né, sobre essa riqueza. Tanta coisa para ser dito, né? E a gente vai ver Sim. que é possível, de fato, fazer acontecer e realizar. Uhum. Então, para quem está chegando agora e para quem já está na live, a gente tem a setinha ali, pode mandar para outras pessoas, outros amigos para estar acompanhando. Tem uma caixinha ali com um pontinho de interrogação, daí se quiser fazer alguma pergunta para a Manu, mais no final a gente vai abrir, para daí ver quem fez perguntas. E também tem os coraçãozinhos aí, vamos mandando coração para a Manu aí, para gente que todos nós merecemos, isso é muito especial. Então, Manu, queria que assim que você falasse um pouquinho quem é a Manu, contar um pouquinho da tua trajetória profissional, pessoal, tua família, assim para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Manu Passos. Certo. Então, eu sou bióloga, né? Minha graduação em ciências biológicas. E depois eu fui fazer o mestrado e o doutorado nessa área também de ciências biológicas, né? Voltado a ciências ambientais. E há 12 anos eu atuo na universidade, na UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina. Sou professora. Aí eu trabalho com todos os cursos, assim, eu fico muito feliz em dizer isso, porque eu
trazer, né, para pessoas talvez que acham que não tem nada a ver com a sustentabilidade ou com a gestão ambiental. E aí eu consigo despertar nelas e mostrar que sim, é possível. Então, a psicologia, por exemplo, pode ter, pode não deve ter as ações de sustentabilidade, o direito, a educação física. Um grande desafio foi trabalhar a sustentabilidade na educação física, mas a gente tem um ODS todo especial de saúde. Então, eles puderam perceber o quanto eles são importantes nesse processo, né? Mas, enfim. Uhum. Então, além de professora, eu também sou consultora nessa área de sustentabilidade já há algum tempo, enfim. A gente trabalha com palestras, surgiu também a questão dos livros, como você mencionou. Então, com essa ideia de trazer um pouco do conhecimento para pessoas leigas, pessoas talvez que não conhecem. Uhum. Então, os livros, eles têm essa pegada de uma linguagem mais simples, uma linguagem que consiga alcançar, né, diversos públicos. E além dos livros, jogos também, porque como professora eu sentia, teve um período que eu trabalhei também em ensino fundamental, e eu sentia bastante dificuldade assim, de materiais, né, materiais. Uhum. Uhum. E aí eu comecei a construir os livros, os jogos também, como uma forma de apoio ao professor, ao docente, para trabalhar essas estratégias e até para pais, né? Agora, nesse período ali da quarentena, muitos têm me mandado, a gente está jogando, ou pediram jogos para isso, porque de uma forma lúdica a gente consegue abordar esses assuntos e ter o conhecimento. Uhum. É muito rico isso, né? E Aham. isso daí eu sou, pela UNOESC, eu sou signatária do movimento, né? Já fazem quase 3 anos. E também sou como pessoa física. Então, a gente tem aí duas frentes. Uma que eu represento a universidade e outra que eu estou pessoa física também buscando ações, né? E melhorias, mudanças. Enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, cidadania. Ai, legal, Manu. Isso é bem importante você colocar. E é mãe também? Falei outra parte, é verdade. Tu perguntou, mas sou mãe, esposa, sou casada já há 14 anos e tenho duas meninas Uhum. de 10 anos e a Isabel de 4 anos, que fez esses dias. A Xará da Uhum. Isabel, né? É, querida, são lindas tuas meninas, Manu, as duas, assim, muito parecidas contigo, elas têm muito de você. Claro que o teu esposo também, elas têm bastante, porque eu também conheço ele, já vi, mas elas têm muito de você. A Isabel, minha xará, então é linda. Tava de aniversário, né? Já dá os parabéns, ela tá vendo aí, muita felicidade, muito amor, muito carinho para ela, uma menina muito especial. Obrigada. Nossa, Manu, uma bagagem muito bacana, parabéns. E é legal esse movimento que você está fazendo, esses jogos, esses livros, porque realmente a gente não encontra muita coisa com essa temática da sustentabilidade. E é importante a gente fazer esse movimento e trazer isso para dentro das casas, enfim, para todos os ambientes escolares. Eu acho que é muito valoroso isso, a gente poder contribuir, e o teu trabalho tem contribuído bastante. Que bom. Legal. Que a gente está no meio acadêmico, você também, né, já passou por isso, conhece bem. Às vezes a gente fica bastante teórico, né, nas reflexões Uhum. teóricas, nesse mundo que é muito importante, porque é que vai dar subsídio para várias decisões. Mas eu sou muito prática, eu gosto que as coisas, assim, elas têm uma finalidade. Então, por isso até desses materiais, né, eles têm essa linguagem Sim. simples, porque se eu for técnica, se eu trouxer coisas muito elaboradas, as pessoas não vão conseguir colocar em prática. Então, a simplicidade nesse sentido Uhum. é importante, sair do meio acadêmico e transformar isso para a comunidade. Bem legal, Manu, bem legal. Manu, então, assim, ó, você falou um pouquinho de você, né? Falou que você está nessa temática bem importante da sustentabilidade. Eu acho assim que muita gente tem curiosidade de saber o que que é essa tal de sustentabilidade. É, é uma coisa passageira, é uma coisa que já existia, é uma coisa nova. Fala um pouquinho para nós, então, o que que é essa temática da sustentabilidade, que você defende muito bem essa causa, então.
Então, a sustentabilidade, primeira coisa, eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente trata a sustentabilidade na universidade primeiro como cidadania. Então, a gente tem que Aham, falar de sustentabilidade e falar enquanto cidadão. Eu, enquanto cidadania, não eu enquanto bióloga, professora, técnica. E sim como Manuela, mãe, dona de casa, esposa, eu preciso entender isso, né? E aí, claro, a gente vai ter parte técnica de aplicação de algumas questões, mas que qualquer pessoa também pode realizar. Então, a sustentabilidade tem um conceito que foi criado aí na década de 70, né? Depois das conferências que internacionais que houveram sobre o meio ambiente, que trata atender às necessidades dos presentes sem comprometer que as futuras gerações atendam às suas necessidades. uhum. Conceito bem tradicional, mas eu gosto muito de traduzir. É ter as coisas hoje. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é assim, ai, ela vai morar no meio do mato, não vai ter nada, vai ter que comer, produzir, Sim, vai comer. Não é isso. Quem consegue isso, parabéns, adoraria, mas a minha realidade hoje não é essa. É ter coisas, é ter o computador, é ter o celular aqui que a gente está conversando, é ter a xícara, ter a mesa, mas ter de uma forma sustentável e responsável, né? Então, quer dizer, uhum. eu compro o meu computador, eu posso escolher melhor, eu posso saber de onde que ele veio, qual que é a empresa que fez, o que que ela tem feito de bom, né, para Aham, aham. será que eles estão explorando crianças para fazer o computador? Né? Então, tudo isso é ser sustentável e pensar no depois. Então, quando esse computador não funcionar mais, o que, que eu vou fazer com ele? Eu posso tentar consertar, posso investir nele, até que um dia sim ele vai ter que ser o quê? Um lixo eletrônico para que se transforme em outros materiais na reciclagem. Então, isso é sustentabilidade, é usar, mas de uma forma consciente. Eu brinco com os alunos a história do banho, né? É tomar banho todo dia, gente. Não tem como não tomar. Mas é banho Sim, responsável, ou seja, um banho de 5, 6, 7 minutos, né? No máximo 10, para que um dia tenha água para os outros. Né? Tem essa sim. sobrar, de ter a continuidade, de não desperdiçar. Eu acho que a gente resume muito nesse sentido do desperdício. Tudo que eu faço de uma forma que eu trabalho com desperdício, eu não estou sendo sustentável, né? Então, usar de uma forma sustentável é isso, evitar o desperdício e tudo mais. E bem importante, né, Isabel, a gente entender que são três eixos: ambiental, social e econômico. Então, sempre vai estar alinhado isso. Então, eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando sobre as questões ambientais, sim, mas tem muita gente que acha que é só plantar árvore, que é só separar Sim. resíduos. E não é só isso, tem, pode ser também. Mas é mais essa compra sustentável, essa escolha, um consumo consciente, ser voluntário, ter ações, tudo isso faz parte da sustentabilidade também. E tá aí os ODS para nos dizer isso, né? Sim, aham, muito legal, assim. E eu me lembro, assim, que quando eu entrei no comitê o ano passado, esse ano eu fiz o meu relatório, e é bem isso que tu está colocando, né? Você vê de que forma que você contribui, seja na economia de água, seja na economia de algum outro recurso, no destino correto dos teus resíduos, né? Através da compostagem que você faz na tua casa, na compra consciente que você vai fazer, analisar realmente eu preciso disso. Eu acho que sustentabilidade é isso, é a gente preservar ao máximo os recursos hoje para a gente garantir o futuro melhor para os nossos filhos. Você tem as duas meninas ainda e tem muita criança ainda para nascer e que merece um mundo mais sustentável. Então, acho que isso é bem importante. E bem nesse sentido, assim, mas o que, que tem a ver eu não trocar o celular todo ano, né? O que, que isso tem a ver com a sustentabilidade? A gente tem que lembrar que o celular ou qualquer coisa que quando eu deixo de comprar, eu estou deixando de precisar de recursos naturais, porque tudo vem da natureza, né? Tudo vem de recursos naturais. Sim, O celular, será que tem água nele? Precisa de água? Precisa muita água para produzir um celular, para produzir uma calça jeans. Eu gosto muito
da pegada hídrica, né? A gente não vai Uhum. falar de tudo isso, mas assim, quem tiver interesse, pesquisa sobre a pegada hídrica dos produtos que eu tenho, das coisas que eu consumo, que eu como, que eu compro, o quanto de água precisa. Então, se eu Uhum. pensar dessa forma, ou quando eu deixo de comprar um celular novo simplesmente por uma moda, eu estou ajudando, eu estou contribuindo com um recurso natural, como a água, né? Não só talvez isso que a gente enxergue, mas é um todo por trás bastante, Sim. né? Que dá para dizer, né, Manu, assim, que são pequenos detalhezinhos que você pode fazer no teu dia a dia para assim, juntando com os demais, ter um todo maior que vai ajudar o nosso planeta que, na realidade, pede socorro. Está pedindo socorro já. As pessoas acham que o fazer pouco, até tenho alguns posts essa semana programados aí para o Instagram, quem quiser acompanhar, o fazer pouco parece que eu não faço porque é tão pouco, mas não é. Sim. Tempo que, por exemplo, se a minha casa joga o esgoto direto no rio, é só a minha casa, né? É só uma. Mas Não vai olha, fazer diferença. Faz. faz a diferença. Uhum. Ele vai lá poluir, quem sabe, 20 quilômetros de água. E assim é o inverso. As coisas boas que eu faço, Uhum. deixar de ter jogado esse esgoto a céu aberto, parece tão pouco, mas é muito, gente. Então, essas Com ações, certeza. o recusar uma sacola já é uma ação importante. Você já está buscando Uhum. vida mais sustentável, né? Às vezes eu falo assim, tem pessoas que acham que a sustentabilidade é um nível máximo, assim, eu sou sustentável. Não existe isso. Eu estou em busca Uhum. da sustentabilidade o tempo todo, né? Eu estou ali brigando, tentando escolher melhor para ser mais sustentável, né? A gente tem que tentar Sim. entender isso para que veja o quanto é importante o pouco que eu faço. É verdade. Aham. Manu, assim, ó, e eu sei que tu participa de vários movimentos e está à frente de vários movimentos, representando a UNOESC e também como pessoa física. E eu sei que agora você entrou para o comitê de bacias e assim muita gente não sabe qual é o papel do comitê em Chapecó e na região, porque quando a gente toma água, né, quando a gente vai pegar água da torneira, a gente não imagina de onde que ela vem, não entende todo esse processo. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho assim o que que faz o Comitê de Bacias e qual é assim, digamos assim, o que ele representa, porque ele tem uma representatividade para Chapecó e região, porque vocês trabalham para pela água na nossa região. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o pessoal entender também essa questão do comitê. Sim, eu acho muito legal porque como tudo está interligado, né? Então, assim, quando a gente fala no DS6, que é esse relacionado à água potável e saneamento, Uhum, ela pode linkar com o Comitê de Bacias, né? Então, o Comitê de Bacias, ele aparece lá na Política Nacional de Recursos Hídricos. A política, uhum, falar, é uma lei, né? Ela vem falar sobre a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Ou seja, que não seja só o governo definir o que vai ser feito na minha bacia hidrográfica, e sim que nós que estamos na nossa bacia hidrográfica possamos decidir a água, por exemplo, que a gente quer tomar, se é uma água boa, né? Então, o Comitê de Bacias ele aparece aí nesse sentido como a gestão da bacia hidrográfica. E quem que é esse comitê, né? Às vezes a gente trabalha muito nesse sentido de explicar que esse comitê não é uma pessoa, não é uma pessoa jurídica, e sim são entidades. Hoje nós temos, uhum. agora mudou, não sei se eu vou falar correto, mas depois a gente pode conferir. São 34 entidades que fazem parte do Comitê de Bacias. Então, hoje eu represento a UNOESC na Secretaria Executiva. A gente tem como presidência o Lenoir Soares, que ele trabalha na Cooper Alfa, mas ele representa a Associação de Cooperativas, né, Uhum. já me fugiu o nome da associação, mas enfim, a Associação das Das Cooperativas cooperativas da Associação das Cooperativas Agropecuárias, eu acho que é, né? Uhum, todo, tem um nome, agora me fugiu o nome. E tem o pessoal da Ares, que é a agência reguladora aqui da nossa região. Então, uhum.
ele é dividido por entidades, entidades públicas, então a gente vai ter o governo presente, a gente vai ter a sociedade civil, que hoje eu represento a sociedade civil, enquanto universidade, e outros várias pessoas, e a gente vai ter os usuários de água, então as cooperativas, as agroindústrias, elas são usuárias de água. A Casan é uma usuária de água, né? Nós somos consumidores, Uhum. e aí essas concessionárias são os usuários. Então, é um grupo muito grande de pessoas pensando na gestão da nossa água aqui na região. E a importância de fortalecer, né, o Comitê de Bacias das regiões, talvez tem pessoas de outros lugares aí que estão nos assistindo, conheça o comitê da sua região, porque é ali que você vai ajudar a decidir se você... Às vezes a gente olha, né, porque a água que chega aqui em casa é ruim, não sei o quê. Mas o que que tu tá fazendo para melhorar? Uhum. Então, vai em busca disso, vai, né, conhecer o que é o Comitê de Bacias, vai se capacitar, vai tentar ajudar, pôr a mão na massa em muitas situações, né, pensar projetos e tudo mais para melhorar a condição da água da nossa região. Mais ou menos Muito legal. isso. Uhum. Não, mas isso é bem importante, né, Manu, assim, ó, porque é legal você trazer que não é uma pessoa, que não é uma instituição, que tem muitas instituições por trás disso, instituições que contribuem e que pensam, nessa questão da água no nosso município. Porque, para mim, enquanto consumidora, que eu sou consumidora, é muito simples, é ligar a torneira e pronto. Mas por trás disso tem todo um contexto, um trabalho sendo feito, né, pela Casan e por esse comitê, para quê? Para que a gente receba essa água limpa, né, e tratada, e também é meu papel preservar essa água, cuidar dela. Então eu acho que isso que é ser sustentável, é a gente fazer essas coisas que parecem ser simples, mas tem uma grandiosidade muito grande. Isso aí. É o comitê e a política nacional, ela tem instrumentos, né, que vêm ali ajudar a nortear, que é no sentido de uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Olha como está linkado, né? Essa lei é muito antes dos ODS, mas ela tem essa relação. Hoje, tudo se busca, né, Isabel, o uso sustentável, a gestão sustentável. Porque, como a gente falou antes, sustentabilidade também é econômica, então ela tem que dar conta, ela tem que dar volta financeira para que se sustente aquelas atividades. Então, é uma relação ali, está tudo amarrado, né? E eu acho isso lindo porque realmente é uma coisa se encaixa na outra. A gente vê tipo um quebra-cabeça e vai juntando tudo e percebe que as coisas têm fundamento, né? Sim, uma ligada na outra. Tal. Então, a gente falou do Comitê de Bacias, da importância dele aqui em Chapecó, e assim, por que o ODS 6 e o ODS 14, que eles são, assim, os dois trabalham essa questão da água, por que eles são importantes no contexto da Agenda 2030, que já está quase aí também? Passa rápido demais. Então, olha só, são dois ODSs, né? Talvez para quem não conhece muito, ODS 6, então vem falar sobre a água potável e saneamento. Uhum, E o ODS 14 vem falar sobre a vida no mar, nos oceanos, né? Então, os dois, eles têm... Bom, primeiro, se a gente pensar naquele conceito básico, água é vida, né? Então, uhum, eu tiver uma água disponível, potável, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor. É uma relação muito ínfima entre os dois, né? E, uhum. queira ou não, nos oceanos a gente também tem muito subsídio que a gente precisa, que vem dos oceanos, seja através da pesca, seja através da navegação mesmo, enfim. Então, é um outro ODS que tem se dado mais atenção. Lógico que a gente está um pouco longe do mar, né, Isabel? E é uma das perguntas que a gente escuta bastante. Qual que é a minha relação aqui em Chapecó, que nós estamos Sim, com o é oceano, 500 e poucos quilômetros. que no nosso caso é longe, né? Total relação, porque esse ODS 16, de 14, ele vem falar muito, uma das metas que tem dentro, né, dele, é buscar minimização dos impactos gerados aqui no continente e que acabam chegando lá no mar. Então, Uhum, seja uhum, uhum. resíduos, seja através das contaminações, né? Ah, mas o que que eu, Manuela, aqui, né?
estou impactando lá? Quando eu não destino o meu resíduo correto, né? Quando eu jogo até no chão, a gente ainda acha, às vezes eu fico pensando, né? Falar de jogar lixo no chão parece coisa de 1000 anos atrás. E não é, né? Sim. Enxerga Uhum. no chão. E isso impacta, sim, diretamente lá nos oceanos. O óleo de cozinha é uma coisa tão básica, né? Que as pessoas ainda jogam É, no ralo, vai para um na rio pia. e desemboca no oceano. Então, nós temos total compromisso em reduzir os nossos impactos aqui para que não aconteçam os problemas lá, né? A consequência Uhum. é lá. E agora a gente falando especificamente do ODS 6 que tu colocou, né, que então é água e saneamento, qual que você acha assim que são as principais ações, digamos assim, para a gente caminhar para que esse ODS avance? Porque na realidade a gente precisa avançar. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são metas para a gente avançar no desenvolvimento sustentável. E o ODS 6 ele tem a questão da água e do saneamento básico. Como que a gente pode avançar nesse ODS aí? A gente tem várias metas dentro dele. Como que a gente pode avançar nele? Quais são as principais, assim, na tua visão, Manu? Tu sabe, Isabel, por exemplo, quando a gente fala em saneamento, né, a gente sempre tem 4 aspectos que estão tratados dentro do saneamento. Às vezes a gente acha que é só o esgoto, o pessoal Uhum, não entende. É a água tratada, é esgoto tratado, é resíduos sólidos e a drenagem urbana. Então, esses 4 que atendem ao saneamento básico que hoje a gente fala. Então, dentro desse ODS, além da água potável, água tratada para todos, a gente fala de um saneamento, ou seja, do esgotamento sanitário para todos, coleta de resíduos sólidos e destinação final para todos, e uma drenagem urbana, porque a falta de drenagem urbana também gera problemas de inundação e outros uhum, afins. Então, eu até peguei um dado aqui, vou fazer uma colinha para nos ajudar, um dado da Trata Brasil. Então, uma das coisas, respondendo a tua pergunta, é conhecimento, tá? Porque é muito legal que eu abra minha torneira e chega água na minha casa. Só que eu não uhum, muita gente que nem sabe de onde vem essa água, né? Então, voltando lá ao que eu falei do comitê de bacias, tem que conhecer o comitê, tem que ver que ações que tem para que eu possa ajudar a cuidar, por exemplo, do manancial que abastece a minha cidade. Então, é bem importante eu saber de onde está vindo, né? Para ver se tem fundamento ou não. Mas olha esse dado que interessante: 83,62% dos brasileiros são atendidos com água tratada. Daí tu pensa, nossa, 83,62 é bastante, né? sim. Bastante. Sabe por quê? Porque os outros 16 que faltam, praticamente 16, isso dá quase 35 milhões de pessoas que nem nós, que não têm água tratada. E esse dia eu estava Uhum, vendo uma reportagem que passava água do lado da casa do senhor, mas ele não podia acessar aquela água porque ela era totalmente contaminada. E na torneira uhum, dele. uhum. Então, olha só, né? Como a gente tem que avançar. Só que eu só avanço quando eu conheço. Então, eu tenho que conhecer a minha realidade. Será que em Chapecó a gente tem essa quantidade, assim, de pessoas? Tem muita gente que não tem água tratada ainda, né? E que a gente sim precisa fazer alguma coisa. Então, uma das questões que eu considero importante, né, é se envolver. Então, se envolver enquanto cidadão, seja nos planos de saneamento, nos planos de bacias da região, cobrar também do poder público ações, né? Mas para isso eu preciso conhecer como que é a nossa realidade. Uma coisa Uhum. que me chama muita atenção é a história do saneamento. Eu falava com uma pessoa essa semana sobre isso. Como o saneamento ele não é interessante. Por quê? Porque ele é subterrâneo, né? Porque Uhum. Ninguém vê. por que que não funciona, gente? Por que que não funciona? Porque os governantes, eles precisam planejar um curto período de tempo, que é 4 anos. Que é o tempo do quê? Do seu mandato. As coisas têm que acontecer em 4 anos para que as pessoas vejam que eles fizeram alguma coisa. Preciso. Mas por que Sim. nós, cidadãos, acostumamos isso
a fazer isso, né? Então, quando a gente uhum, que a importância do saneamento, que a gente apoie, por exemplo, governantes que planejem a longo prazo, aí as coisas podem ser que mudem. Eu, aqui em Chapecó, né, nossa cidade, não deve ser diferente em outros lugares, quando passou, em parte da cidade já tem coleta e tratamento do esgoto, né? Quando passou na frente da casa de uma pessoa conhecida minha, ela estava indignada, Isabela. Indignada. sim, Por quê? Porque a partir daquele momento ela ia ter que pagar pelo tratamento do esgoto, que é um valor, é 100% o valor que ela gasta com água. com água. E aí, quer dizer, ela estava indignada porque ia pagar. Sim, claro, poderia ser de graça, porque a gente já paga tanto imposto e tudo mais. Mas a pessoa não entende o benefício que é ter tratamento Uhum, de esgoto numa cidade. Quanto a gente reduz de gastos com saúde, por exemplo, né? Então, é isso que a educação, né, das pessoas também ela precisa começar a mudar, a se entender. E, lógico, ter ações pontuais na minha casa. Então, questões de economia, isso é claro, né, buscar formas de economia, mas também buscar formas de tratamento. Então, se hoje eu não tenho tratamento coletivo na minha casa, busca tratamento individual. Hoje tem várias técnicas e formas de você tratar o teu esgoto na tua casa e depois continuar o trajeto dele, né? Então tem que buscar. Sim, tem custo, mas a gente tem que entender sim. benefícios que são muito maiores, né? Eu acho que a gente tem que exercer o nosso papel de cidadão. Eu acho que perpassa por aí de a gente tem direitos, né? Eu tenho meu direito, mas eu também tenho meu dever. Então eu tenho que contribuir, porque se eu não contribuir de alguma forma, imagina quantas milhares de pessoas nós somos aqui em Chapecó, nós somos mais de 200 mil pessoas. Se cada um pensar só no seu, nossa mãe, a gente tem que pensar no todo, e é nosso papel fazer isso. Eu acho extremamente importante a gente trazer essa discussão aqui, porque cada um precisa se perceber o universo que a gente quer. E a gente percebendo esse universo que a gente quer um universo bonito, uma rua bonita, uma cidade bonita, e é nosso papel contribuir para tudo isso. Eu não posso só ficar esperando. O governo, ele vai colocar as coisas que precisa, a pessoa que vai coletar o resíduo, a pessoa que vai o saneamento que vai passar na minha casa, mas eu também tenho que fazer meu papel, que é pagar o saneamento, pagar a água e também dar o destino correto das coisas. Então é papel de cada um de nós embelezar a nossa cidade. E olha uma coisa interessante que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Pensando na drenagem urbana, o uso de cisternas. Então, as pessoas Uhum, acabam achando que a cisterna é somente para não faltar água, para usar quando não está chovendo. E sim, é um excelente uso, mas não é só isso. Ela é também uma forma de, em dias de muita chuva, a gente uhum, captar essa água e fazer com que não vá para a drenagem urbana, ou seja, evite uhum. ter, inclusive, um alagamento. Se pensa que aqui em Chapecó a gente deve ter o quê? Umas 80 mil unidades habitacionais, imagino eu, sei lá, Sim, estou aqui. Se todo mundo tivesse uma cisterna com 1.000 litros, olha quanto de água que a gente evitaria para ir naquele momento, né? Tudo junto, naquele momento de chuva torrencial para o ambiente. Então, isso tudo são pequenas coisas, né? Hoje existe, por exemplo, na nossa cidade, de novo falando daqui, uma lei que diz que todos os novas residências tem têm que que ter ter a cisterna. cisterna. Aí o que as pessoas estavam fazendo? Engenheiros, inclusive, assim, conhecidos que eu sei, né? Não tô nem falando de outros que eu não sei. Pessoas que eu conheço. Botava cisterna, o pessoal da realização ia lá e dizia, legal, tem cisterna, beleza, ganhou a Bitse. Eles iam lá, tiravam a cisterna e botavam em outra casa. E faziam a mesma Uhum. coisa. E aí agora a prefeitura tem que ter um termo, você tem que assinar que você vai usar a cisterna. Olha o ponto Sim. que nós chegamos, né?
Não precisaria. Uhum, uhum, Não saber que aquilo é importante de verdade, né? E não, uhum. é só para bonito. Não, as legislações estão aí porque teve uma discussão, tem um trabalho técnico por trás que veio fomentar aquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado e como, mais uma vez, cidadão tem que entender, né? Buscar esse conhecimento também. Bem legal, uma discussão, olha, ficaria horas aqui, daria para falar, mas nós temos uma responsabilidade também de falar do ODS 14, que trata então dos oceanos, dos mares, queria que tu falasse um pouquinho dele também, qual a contribuição dele também, e como assim a gente pode, quais são as ações que a gente pode fazer, eu estou longe, né, estou longe deles. A gente está longe, mas tem muitas ações que a gente pode estar fazendo para contribuir, Manu. Tu já até trouxe algumas, poderia sim colocar um pouquinho mais a importância desse ODS 14 também. Claro. Vejam que tem pesquisas que mostram, né? A gente escuta muito a história do canudinho, como sendo um dos vilões aí do uso dos plásticos, né? E como está linkado ao outro ODS que fala sobre consumo consciente, né? Então aí, ó, tá tudo junto, misturado. Mas esses dias eu li uma pesquisa que a maioria do plástico que chega nos oceanos, ele não é advindo do litoral, das cidades litorâneas, ele é vindo das cidades do interior. Por quê? Porque a gente acaba colocando, né, de forma inadequada em rios e outros lugares, e aí acaba indo para um rio maior que chega nos oceanos. A gente esquece desse detalhe que todo rio desemboca no oceano, seja perto de nós ou mais longe. Então, as correntes marítimas acabam levando, trazendo de novo. Então, olha só, gente, é o que eu faço aqui. A falta de destinação correta do meu resíduo, da separação inadequada aqui, que vai gerar o problema lá, né? Então, a gente tem mais marinhos. Mas esse ODS, ele abrange também a questão de se conhece pouco dos oceanos. Então, uma outra meta ali desse ODS é pesquisas relacionadas, né, ao oceano, questões de pesca predatória, que talvez aqui para quem da nossa região... Lagoinha aqui, Manu, que seria de nós sem a água? ODS 6 e 14, a importância da água na nossa vida. Às vezes a gente não para isso. Desculpa te interromper, que eu fui tomar. No meu chazinho também, água, ó. Uhum. E, claro, aqui na nossa região a gente não tem diretamente o impacto com a pesca predatória. Mas quando eu adquiro produtos que, não sei, tem alguma relação com o mar, né? Ou com esse tipo de pesca. Eu lembro que tinha uma época que tinha roupas que vinham com acessórios, enfim, que são de animais abaixo. Escuta bastante a questão das baleias, né? Então, às vezes eu estou comprando um produto que teve esse impacto lá. Então, conhecer, mais uma vez, escolher melhor é conhecer os meus produtos, saber de onde que estão vindo, então, de que forma que está acontecendo, né? Então, e queira ou não, assim, várias outras relações aí, por exemplo, o esgotamento sanitário que acaba indo para o mar. Então, isso aí sim é um pouco mais das regiões litorâneas, né? Mas depende do volume que é colocado nas cidades do interior também impacta, né? Esse esgotamento ele vai chegar no mar, depende do jeito. Então, tudo isso tá interligado, né? Essa relação forte de estar junto. Acho que é bem importante a gente frisar para quem está vendo nós a importância disso, a importância de a gente estar cuidando de tudo isso que a Manu está trazendo, porque todo dia a gente precisa estar tomando a água, seja água pura, água no chá, água no chimarrão, no alimento, e é nosso papel cuidar disso aqui. Cada um de nós somos responsáveis por isso, é nosso papel enquanto cidadão. Então a Manu está passando aqui um monte de dica legal para a gente fazer,
e participar desses movimentos e cuidar de tudo isso. Os recursos naturais, nós usufruímos deles, a gente ganhou eles de presente. Então, é nosso papel cuidar deles. E quando você fala do mar, eu acho assim aqui, é uma beleza imensa que a gente tem na nossa frente e a gente não sabe quanta riqueza ainda a gente tem ali, que de repente nem foram exploradas. E às vezes a gente vê isso que você está colocando, Manu, a gente não faz esse link, assim, aqui. A natureza, ela se conecta, assim como os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles se conectam um ao outro, e um precisa do outro. Nós precisamos da água, que precisamos do ar, né? O ar precisa estar limpo, a água precisa estar limpa, então é uma conexão muito bacana isso. E a gente não quer, né, Manu? Eu acho que nós, enquanto comitê, e enquanto defensoras dessa causa, a gente não quer ficar chata, a gente quer a coisa correta. Exatamente. Eu até me recordei agora uma outra situação assim que esse ODS fala, o 16, Uhum. as edificações próximas ao mar, né? Pensando assim de uma forma geral. E o que isso a gente tem a ver, né? Mais uma vez, quando a gente vai para o litoral, que a gente vai de férias, né? O veraneio, enfim, ter essa responsabilidade de conhecer também onde eu estou, se é um local que é licenciado ou não, se está cuidando, se está preservando ou não. Essa relação, né, Isabela, eu sempre digo de pensar. Se eu começo a pensar nas coisas, não nesse sentido de ficar piada, de não, né, não Uhum. de ser Uhum. chata, que nem você comentou ali, de ser eco-chata, nem de forma nenhuma, mas pensar enquanto responsabilidade, né? Olha, ali eles estão fazendo isso, olha, me recordo um dia eu fui no litoral, assim, e o hotel ficava bem longe, né? Tinha toda a parte de restinga, que é obrigatório o cuidado, e depois que tinha a faixa de areia. E aí eu escutei uma pessoa que estava conosco, ela disse assim, podia ser lá no fundo, né? Logo já na beira. Ficaria talvez, né, para nosso olhar, bonito. Mas e toda aquela vegetação que está ali, que a gente não dá valor, que é a restinga, que ela é importantíssima para aquele ambiente, né? Para os animais que ali habitam, o mangue, enfim, O ecossistema. o ecossistema que está ali inserido é importantíssimo. E a gente quer ir lá dentro, né? Cada vez mais Sim. é muito assim o antropocentrismo, né, do homem que tem que dominar tudo e cuidar de tudo. E não é assim, eu falo muito a questão dos rios. Quem chegou primeiro? Nós ou o rio? Uhum. Né? Então, Uhum. que construir Uhum. em cima, destruir toda, não ter mata ciliar, né? E devastar tudo. Uhum. É nesse sentido que é a nossa responsabilidade de não querer só aproveitar tudo que o ambiente Usufruir. é Uhum. a favor, e sim permitir, né? Uma pessoa essa semana também me falou: Nossa, viu que os animais estão invadindo as cidades? E aí eu pensei assim, eu falei para ela, né? Assim, não necessariamente que eles estão invadindo, eles só estão voltando no que é deles, né? Porque a gente, Uhum. ó, tá crescendo, crescendo, crescendo e esquece que o ambiente Tem natural uma vida. dos animais, né? Então, para refletir, né? Não que a gente não vá crescer, até porque é um dos ADS, crescimento econômico, né? E cidades sustentáveis. Mas crescer de uma forma sustentável, responsável, Uhum. para que ninguém Uhum. tenha problema, né? Nem os seres humanos e muito menos os animais e plantas e seres vivos, né? Sim. Muito legal, Manu. Muita coisa boa hoje. Acho que assim, dois ODS muito importantes e tu está trazendo muita coisa, muita reflexão legal. Eu queria assim agora que tu desse algumas dicas assim bem práticas no meu dia a dia. O que que eu posso fazer na minha casa, na minha comunidade, para contribuir com esses dois ODS? Você já falou bastante, mas assim, coisinhas assim para quem está nos vendo, diz assim, eu posso fazer, né? Então, coisinhas tipo assim, escovar os dedos com a torneira ligada. Uma coisa tão simples, mas se você for olhar, ela é grandiosa, porque é todo dia, 3 vezes por dia, às vezes 4 vezes por dia. Tu já falou do banho. Então, assim, a gente ainda trabalha nesse sentido mesmo. Às vezes eu penso assim, já superamos essa fase de falar de fechar
torneira, mas não, a gente não superou. Tem pessoas que ainda não se percebem. Sim, Então, é realmente assim, fazer aquilo com raciocínio, consciência. consciência. A próxima vez que quem está assistindo a live for escovar os dentes, preste atenção, né? Preste atenção porque talvez você é aquela pessoa que não fecha, tá? Uhum. Não, eu sou super. Não, às vezes a gente não fecha. Então, sim, fechar a torneira enquanto escova os dentes, fechar a torneira enquanto lava a louça, lavar, por exemplo, assim, quem usa máquina de lavar roupa, né? Fazer menos maquinadas, juntar mais roupas para colocar junto. E o legal, né, Isabel, quando a gente pensa nisso, é a economia, a sustentabilidade. Uhum. Financeira também, né? Um detalhe importante, a gente não paga pela água, tá? Ninguém aqui na nossa região tem lugares do Brasil que já tem pagamento pela água. O que a gente paga é o serviço de tratamento e distribuição. Isso é a única coisa que a Uhum. gente paga aqui na nossa região, né? E mesmo assim não é tão barato, vamos, né, pensar. Então, o dia que cobrar pela água vai ser muito mais. Mas enfim, toda vez que eu faço essas ações, eu reduzo tanto a água quanto a energia. Então, isso é uma dica também bacana da gente entender. Começa a calcular de um mês para o outro, tendo ações mais sustentáveis, se você não vai ter economia financeira também. Uhum. Uhum. Às vezes É. diz assim, ai, mas eu não consigo viajar porque não sobra dinheiro. Essa é uma boa estratégia para fazer sobrar dinheiro. Reúne a família, né? Eu sempre brinco assim, reúne a família e vamos fazer um mutirão de cuidados com a casa. Então, com energia, com água, vai desligando as luzes, vai tomando um banho mais rápido, que com certeza a gente vai economizar e vem menos luz, né? A gente tem as histórias das bandeiras, bandeira vermelha, né? Vocês já viram de eletricidade, né? O que que Uhum. a água? Se não chove, as nossas bandeiras ficam vermelhas e a gente paga Sim. mais pela energia, né? Então, se a gente gasta mais água, a bandeira também, e não chove, né? Essa relação, a gente pode ser que vai gastar mais de energia, porque vai faltando água, porque a gente está consumindo demais. Uhum. É. Os dados aí no começo da pandemia deram um aumento de 30% no uso da água, porque as pessoas estavam em casa. E aí, eu não sei, eu na primeira semana eu tava assim, a dona da casa, a faxina que eu não fazia há anos, eu queria fazer, né? E com isso a gente não percebe, mas tem um custo elevado de água também. Uhum. E outras coisas, né? Por exemplo, assim, pensar estratégias voltando à máquina de lavar roupa, né? Reaproveitar essa água para de repente lavar uma calçada, ou sacada, enfim, alguma outra coisa. O banho, né? O banho é bem importante. Tem chuveiros, Isabel, que eles gastam em torno de 15 litros por minuto. Olha quanto. Uhum. Uhum. Se você toma um banho de 10 minutos, você vai gastar 150 litros de água. E sabe qual que é o indicado, assim, que é a média mundial que a ONU sugere para a gente, a OMS, na verdade, sugere por pessoa como sendo suficiente? 133 litros. Desculpa, 166 litros. Ou seja, se eu tomar um banho de 15 minutos, de 10 minutos num chuveiro que gasta 15 litros por minuto, eu já estou alcançando a média Toda mundial. essa. A meta, já estou ajudando o mundo a atingir a meta. Nossa, então assim, tem que ser mais consciente. Um banho de 5 minutos é Sim, suficiente, né? sim. Outras ações aí que a gente, desde o limpar a casa, usar balde, quem gosta de lavar carro, né? Então, cuidar, não deixar aquela mangueira. A gente vê Escorrendo, viu algum vazamento, já vê, né, Manu? Uhum. nas épocas aí que a gente está de estiagem, que acontece muito na nossa região, a gente Uhum. continua vendo pessoas lavando as calçadas como se fosse, como estivesse varrendo, né? Com aquela água Sim. indo embora. Então, isso é inadmissível, a gente não só nos períodos de estiagem,
Mas pensar que sim, a limpeza é importante. Acho que a pandemia veio falar muito isso para nós, né? O quanto é importante a higiene, mas de uma forma sem desperdício. Consciente. Eu posso Uhum. tudo que eu quiser, evitando desperdício. Se eu fizer o que eu quiser sem desperdiçar, eu estou buscando a sustentabilidade, né? Então não é deixar de tomar banho, não é deixar de fazer nada, É fazer tudo com consciência. né? Isso aí, acho que é o grande. Legal, Manu. Muito bom, muito bom. A gente tem 10 minutinhos, Manu, assim, tu vê como as horas passam quando o papo é gostoso. Então, eu queria, assim, que você falasse qual a importância de participar do movimento dos ODS aqui em Chapecó, no estado, porque a gente também tem essa ligação com o movimento Santa Catarina. Então, qual é a importância para a UNOESC, para a Manuela, qual a importância de participar desses movimentos? Você faz de tantos outros, mas agora especificamente do movimento dos ODS. Primeiro, enquanto instituição, pensando enquanto instituição, é um compromisso institucional, né? A gente tem Uhum, a obrigação de formar, além de técnicos, a gente tem a obrigação de formar cidadãos. Então, a partir do momento que a gente trabalha a cidadania dentro de sala de aula, a gente também tem que dar exemplo enquanto instituição, né? uhum, Então, até a gente tem trabalhado muitas questões dos ODS dentro da instituição enquanto práticas, né? Mas participar e estar presente nesses locais, não só como tu comentaste, não só ali no movimento ODS, mas em conselhos da família, a gente está presente, daí são outros representantes, né? Mas a universidade tem que estar em tudo. Por quê? Porque ela precisa devolver para a sociedade também, né, o conhecimento que é gerado. legal. Então, Uhum, uma questão importante. Eu, como pessoa, né, é a questão de cidadania, de estar ali dentro, de poder contribuir, em alguns casos, mas de aprender muito mais, né? A gente tem essa sim, comentário antes de mais ou menos 40 pessoas, signatários, e o quanto a gente aprende, porque não são pessoas só da nossa área de formação. Eu tenho sim. administradores, a gente tem assistente social, né? A gente teve, vocês já conversaram com a Adri, com a do Emosca, com a Eliana. Então, assim, falar de saúde, Uma troca. para mim que talvez não trabalho todos os dias nessa relação, é importante eu entender como que eu, pessoa física ou instituição, posso ajudar a atender o ODS de saúde. Não só aqueles que eu me identifico, né? O que a instituição Uhum, se identifica, e sim todos, porque da mesma forma que a gente fala da sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável tem isso, a gente não vai ter só um ODS ali atendendo. A gente, enquanto pessoa ou instituição, pode atender todos. Então, seja lá, né, quando a gente fala ali no ODS 14, o que a UNESC vai fazer para ajudar os oceanos se está aos 600 quilômetros longe? E muita coisa que dá para fazer, né? sim, é Então, verdade. cuidando do seu resíduo, está tudo interligado. Então, nesse sentido. Ai, que bacana. Eu também concordo contigo, acho que é muito saudável e quanto mais a gente puder participar para contribuir, eu também acho, Manu, assim, aqui, a principal coisa que é o ganho que a gente tem enquanto pessoa, enquanto profissional, pela troca que a gente acaba fazendo lá dentro do grupo, pessoas às vezes que têm coisas totalmente diferentes da gente, quando ela vai colocar, tu diz assim, meu Deus, nem sabia que isso tinha. Então, olha como é rico e como é valoroso isso. É sempre um aprendizado, e isso é muito bom. Então, eu também me sinto muito feliz. Esses dias a gente teve, né, a presença da secretária de segurança, né, falando sobre a segurança aqui na nossa cidade e tal. Gente, tem tudo a ver comigo, né? Porque a segurança Uhum, da mulher, o que que é feito, onde que vai na delegacia e tal. Mas é uma coisa que eu não estudo, que eu não é a minha realidade, então eu acho às vezes, uhum, né? E não é sim, como eu posso contribuir com isso, né? De repente alguém que vem me contar alguma coisa, um aluno. Então, como que eu ajudo, né, enquanto pessoa ou professora,
a ajudar nessa questão da segurança. Então, olha que bacana, é muito enriquecedor. E a gente tem aprendido horrores, né, Isabel? E É verdade. vale até o convite para as pessoas, quem é de Chapecó e região, participar aqui do nosso movimento. Mas quem é de Santa Catarina tem vários locais e no Brasil, né? Então, Uhum, é verdade. tá, onde estão inseridos, né, os movimentos, quem está, e não só no dos ODS, tem outros, para que a gente se insira e aprenda, né? Eu sempre digo, a gente contribui também em alguns casos, mas Uhum. muito mais, Aprende. né? É verdade. Manu, então a gente tem aí uns minutinhos ainda. Eu queria que tu deixasse a tua mensagem, e eu já queria te agradecer pela aula que você deu para nós aqui hoje sobre o ODS 6 e o ODS 14, e estamos juntos nesse movimento. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem final, assim, do que a gente, por que cada um tem que fazer a sua parte e para essa construção dessa sociedade mais sustentável. Uhum. Então, também quero agradecer, né, o carinho, a ideia aí de vocês trazerem os ODS em várias lives. Acho que está sendo muito bacana realmente para mostrar para todos, né, o quanto a gente pode fazer. E Sim. em que cada um de nós, até um post que eu planejei para essa semana, a gente é aquela gota no oceano, né? É claro que parece tão pouco, né? Só aquela gotinha. Agora, sem essa gota, o oceano é menor. Então, a gente, Uhum. sentido que a gente fizer vai fazer sentido, vai fazer a diferença. E é bem importante, assim, nesse contexto todo, o conhecimento. Nós temos trabalhado muito isso, assim, eu, lógico, como professora na universidade, mas eu percebo que quando os alunos têm o conhecimento, ou as pessoas, a gente consegue agir diferente, porque é que nem criança, né? Consegue entender o porquê. Por que, mãe, que eu não posso pôr o dedo na tomada? Né? Porque vai dar choque, porque vai te machucar e, enfim. Então, esse, Sim. esse conhecimento é importante, a gente tem que disseminar isso, né? O porquê das coisas. E os ODS, eles têm essa imensidão de conhecimento por trás deles. Então, eu deixo como mensagem que a gente possa se informar mais, conhecer mais. O próprio site da ONU tem os 17 ODS, né? E se envolver, se engajar e não achar que eu faço é pouco. O pouco que eu faço faz a diferença. E um dos meus livros eu falo no Andando em Círculos, né? Em círculos virtuosos, ou seja, se eu Uhum. fazer, o outro começa a ver, ah, que legal, vou fazer também. E o outro também, e o outro também, e o outro também, quando está todo mundo fazendo. Então, é nessa lógica, né, que eu acredito que a gente pode, inclusive, ser agentes de transformação no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no Brasil e no mundo. Então, as pequenas ações somadas, elas vão gerar um impacto enorme. Positivo ou não, a gente que escolhe. Isso aí, mano. Muito obrigada. Que a gente tenha muitos círculos virtuosos, que esses círculos sejam de riqueza para todos nós e que a gente consiga fazer esses círculos crescerem cada vez mais e que a gente possa entrar nesse movimento cada vez mais forte. Então, quem está nos ouvindo aí, procure saber como o Manu falou para a gente poder fazer sim um mundo mais sustentável. Então, obrigada de coração, gratidão. E a gente está junto nessa, tá, Manu? Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí com nós também. Isso, somos Até a sempre próxima. parceiros. Até mais, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau.